O rótulo, ele nada mais é do que uma informação a nós, aos consumidores. Então, é muito importante que a gente fique, né, atento ao que a gente vai comprar. Então, eu vou dar um exemplo. Algumas pessoas são diabéticas e elas têm que ficar atentas à quantidade de açúcar que vai ter naquele alimento. Só que muitas vezes o açúcar ele tá mascarado. Nem sempre ele vai dizer lá que tem açúcar. Então ele vai estar de alguma forma, como maltodextrina, xarope de milho, açúcar invertido, que são também açúcares. Então a gente precisa ficar atento também. Esse é um dos exemplos. A mesma coisa funciona para quem tem que cuidar colesterol. Ah, tem colesterol elevado. Então a pessoa tem que cuidar as gorduras. Então ela tem que cuidar também não só zero gordura trans ou pouca gordura hidrogenada ou zero gordura hidrogenada ou zero colesterol. Ela tem que cuidar também os ingredientes. Então eu digo que o ponto principal para os rótulos são os ingredientes. Então as informações nutricionais. Além dos ingredientes, a gente precisa ver aquela tabelinha ali que a gente tem. Essa tabelinha ela é feita em média de 2.000 calorias. Então essas 1.000 calorias é uma forma, né, que eles conseguiram, de uma população geral saudável, que eles conseguiram calcular para uma dieta de 2.000 calorias. Então a gente vê ali a medida caseira, que tem no valor nutricional, a gente vai ver a medida caseira, que às vezes é em ml, é em litro, ou pode ser em gramas, pode ser em miligramas, então tudo a gente tem que cuidar ali, que seria o peso, né? O peso tanto em ml líquido como também em gramas. E além disso, durante esse processo de medida caseira, a gente vê também carboidratos, gorduras, proteínas, e ali a gente vai ver então a quantidade que tem. Então eu vou pegar um rótulo aqui para dar um exemplo. Então aqui a gente tem a informação nutricional, né? Dentro dessa informação nutricional aqui, a porção diz que é 130 gramas. Então aqui a porção, ele diz também que tem em medida caseira uma xícara de chá. Então é obrigatório também ter em medida caseira. Então a gente precisa tanto em peso quanto também em medida caseira, para facilitar o entendimento, né? Aqui tem os carboidratos, tem as proteínas, as gorduras, também tem ali os açúcares, tem o sódio, fibra. Tem alguns alimentos que contêm, outros não, né? Nesse exemplo aqui, a gente tá falando do grão de bico, tá? Aqui, então, nessa porção de 130 gramas, eu tenho aqui uma quantidade X de carboidratos, X de açúcares, que na verdade aqui não vai ter nada. Eu tenho proteína, eu tenho ali gordura, vou ter fibra. E não tenho nada de sódio, tá? Então, essa aqui é uma informação nutricional que na verdade vai ter em todos os produtos, que é a famosa tabelinha. Na tabelinha vai depender muito do que ela está buscando. Então vamos de novo pensar na questão de alguma doença, né? Então uma pessoa que tem pressão alta. Quem tem hipertensão, a gente tem que cuidar dos alimentos que tem muito sódio. Sódio, sal, né? Então, por exemplo, essa pessoa que tem hipertensão, ela vai olhar esse produto aqui e aqui diz que o sódio é 0. Então vai ser tranquilo para ela consumir, tá? Agora, se é uma pessoa que ela tem que cuidar em relação ao carboidrato, que o carboidrato, dependendo do que vai ter no ingrediente, tá? Se ele tiver açúcar lá, ela vai ter que cuidar em relação à quantidade de carboidratos. Aqui diz que o açúcar tá 0. Então, se é uma pessoa que tem diabetes, ela vai ver aqui que o açúcar tá 0, não vai ter problema dela consumir esse produto.